Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai continuar com essa aula de hoje aqui, vendo como realizar cálculos lá no Excel, tá? A gente já viu que para você fazer qualquer cálculo, você vai ter que utilizar uma fórmula, né? E todas as fórmulas começam com o sinal de igual. Então você posiciona o cursor lá na célula e digita o igual, né? Você vai colocar os endereços da célula e para fazer as operações, né, a gente vai conhecer os principais sinais de operação. Para você fazer adição, é o sinalzinho de mais, subtração é menos, isso aqui a gente já conhece, né? A multiplicação é indicada por um asterisco, tá certo? E a divisão é indicada por esta barrinha aqui, tá? E para calcular porcentagem, a gente simplesmente faz a multiplicação. Então, por exemplo, eu estou ali na célula, né? E quero calcular, tenho aqui, vamos supor aqui, coluna A, linha 1, eu tenho o valor R$20. Quero calcular 15% dele, né? Então, eu venho lá na célula, igual o endereço aqui, 20 vezes, então é o asterisco, 10 e põe o sinalzinho de porcento. Assim que eu apertar Enter, ele vai me mostrar o resultado, tá? Bom, mais fácil a gente ir por meio de exercício, né? Então, olha o nosso exercício 1. A gente vai montar uma planilha de contas a pagar. Então, repara que eu tenho o salário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tenho as contas, certo? Tá aqui tudo as contas. O total das contas, que eu vou ter que somar este valor, mais este, mais este, mais este, e por aí vai, certo? Neste lugar. E o saldo é o que sobrar do salário. Então, eu vou pegar o valor do salário de janeiro, menos o total de contas, tá certo? Vai ser mais fácil a gente verificar isso lá no próprio Excel, tá? Então, lá na célula 1, eu vou digitar contas a pagar, certo? Repara que aqui está vazio, salário, né? Se você voltar aqui e olhar, tem um espacinho em branco, que é uma linha que vai ficar em branco, contas, e agora eu vou pausar para poder preencher a planilha, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Bom, pessoal, a gente terminou de digitar, né? Só que repara que de início a planilha não está bem formatada, né? Se a gente for seguir aqui, repara que o contas a pagar está negrito e centralizado, a gente tem essas linhas aqui, a gente tem algumas partes que estão com um fundo mais escuro, né? Então a gente vai formatar. Lembrando, ó, selecionei tudo. Se eu clicar em mesclar e centralizar, transformo tudo numa linha só. Ajuste de largura de coluna, pessoal. Eu posso vir, clicar duas vezes na divisória, ele vai ajustar para mim. Outra maneira, levar o mouse na divisória e arrastar para um lado ou para o outro. Ou, outra maneira, posso clicar com o botão direito aqui, sobre o indicador da coluna. Em largura da coluna, eu posso digitar uma largura. Vou pôr, por exemplo, 10. Apertei Enter, já ajeitou, tá? Bom, tudo isso daqui é dinheiro. Então, eu venho, clico aqui, ó, dinheiro. Repara que aqui ele colocou esse monte de sustenidozinho, né? Esse monte de hashtag. Quer dizer o quê? Que o espaço da linha, perdão, o espaço da coluna não é suficiente para aparecer todo o conteúdo. Então, vou lá, clico duas vezes, faço o autoajuste. Selecionei tudo, dinheiro. Lembra que a gente tinha as divisórias de células, não é? As bordas. Então, vim, selecionei, botãozinho de bordas, todas as bordas. Selecionei essa parte aqui também, todas as bordas. Tudo aqui eu estou selecionando, colocando todas as bordas, tá? Lembra que aqui onde estava salário, estava com uma cor diferente de fundo, não é? Estava um pouquinho mais escuro. Eu ajusto isso clicando aqui no botãozinho do baldinho, que é a cor de preenchimento, e escolho. Lá estava um cinza bem clarinho, não é? Aqui em contas também estava um cinza bem clarinho. Repara que o baldinho fica me mostrando a última cor que eu utilizei. Vou pegar um cinza um pouquinho mais escuro. E o total de contas também. Eu vou reaproveitar. Saldo,
todas as bordas e a cor aqui de divisão, tá certo? Bom, o total de contas, eu vou fazer uma soma, né? Igual, repara que eu tenho aqui o primeiro valor de conta de água, é o B6, mais, e aí eu posso ir clicando nas outras células, mais, e ela vai selecionando para mim e colocando os valores, né? Os endereços das células, tá? Então, ó, B6 mais B7, por aí vai. Terminei de digitar a fórmula, apertei Enter. Nossa, eu vou ter que ficar digitando isso tudo aqui? Não é necessário. Eu posso usar a alça de preenchimento, lembra? Cliquei numa célula que tem uma fórmula, levo o mouse aqui do lado, ele virou aquela cruzinha pretinha pequenininha, cliquei e arrastei para o lado, pronto, já preencheu. Tudo bem? Bom, o saldo é o que vai sobrar de dinheiro para mim, né? É o salário menos o total de contas. Então, igual, clico aqui no salário, menos total de contas. Dei Enter. Repara que ele já colocou um negativo aqui na frente para mim. Por quê? Porque eu estou devendo, tá? E agora, cliquei e arrastei, tá certo? A gente vai ver agora um outro recurso que se chama formatação condicional, tá? O que faz essa formatação condicional? De acordo com o que tiver na célula, ele vai fazer alguma coisa de formatação. Então, eu vou colocar para as células que estiverem com valores negativos ficarem em vermelho, tá? Para eu poder fazer isso, eu venho aqui, lá na página inicial, formatação condicional, tá? Nova regra. Bom, eu tenho aqui os tipos de regras que eu posso utilizar. Eu vou pegar aqui, ó, formatar apenas células que contenham, tá? Aí eu tenho aqui, formatar células como? Eu vou olhar ou o valor da célula, ou algum texto, ou alguma data. No caso aqui, eu vou olhar o valor da célula. E aqui eu vou montar a condição que o Excel vai olhar para poder fazer essa formatação para mim. Bom, os valores negativos, né, são menores do que alguma coisa. Concorda? Se eu colocar menor ou igual, vou colocar aqui menor ou igual a zero, quer dizer que vai ficar a partir do zero, né? Se eu tivesse zerado, já vai ficar vermelhinho para mim. Então, ó, eu estou criando a minha regra. Se o valor da célula é menor ou igual a zero, eu vou clicar no formatar para definir o formato. Então, repara que aparece aqui para mim as opções de formatação. Eu venho aqui na cor, vou colocar em vermelho, dei OK, OK novamente. Então, repara, deixa eu aumentar o zoom aqui. Repara que eu aumentei o zoom, ele truncou algumas células, né? Repara que onde estava com valores negativos, ele colocou em vermelho para mim, tá certo? Eu vou renomear a planilha, clicando 2 vezes nela, contas a pagar. Tudo bem, pessoal? Então, mais um exemplo aqui, agora a gente vai trabalhar com cálculo de porcentagem, tá? Então, repara que aqui eu tenho uma folha de pagamento, não é? Eu tenho os números referentes aos funcionários, os nomes, salário bruto, INSS e gratificação. Repara que o INSS é uma porcentagem do salário bruto que o funcionário teria que receber e a gratificação também é uma porcentagem do salário bruto, né? Então, aqui eu vou ter uma coluna para calcular o valor do INSS, uma coluna para calcular a gratificação e uma coluna para calcular o salário líquido, né? Então, vamos primeiro montar o esqueleto aqui da planilha, né? E depois a gente preenche. Então, vou voltar naquela mesma pasta de trabalho que eu estava, vou clicar no botão Nova Planilha para criar uma planilha nova, vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de calcular, né? E vou começar a digitar. Então, a gente tinha isso aqui, ó, Franco Sampaio Tecnologias de Informação, INC. Aqui a gente vai ter o número do funcionário, o nome,
o salário bruto. Repara que na hora que eu digitei salário bruto, ele vem um pouquinho para outra célula, mas não tem problema. INSS, uma gratificação. O INSS em reais. A gratificação em reais. E, por fim, o salário líquido. Salário líquido. Bom, o número do funcionário é 1, depois 2. Mas e se eu tivesse uma quantidade muito grande de funcionário? Ia ficar digitando isso tudo? Não. Aquela opção de auto-preenchimento, né, que a gente utilizou aqui para poder puxar a fórmula, ela também funciona para sequências de números. Ó, vou selecionar o primeiro e o segundo. Tá? Por que eu digitei 2 valores? Se eu tivesse apenas um número aqui e clicar, opa, repara que tudo que eu estou arrastando ele copia. Ó. INSS, eu cliquei aqui, ele copiou a palavra INSS. Mas eu não quero que o Excel faça para mim, coloque todo mundo com o número 1. Então, eu vou indicar o primeiro e o segundo elementos. Por quê? Porque ele vai saber que está indo de 1 em 1. Então, ó, puxei aqui. Repara que conforme eu puxo, ele já vai me mostrando pequenininho no cantinho ali de onde eu estou puxando o número. Chegou até o 8. Nossa, que legal! E funciona com outras possibilidades? Funciona, ó. Vamos colocar números pares. 2 e 4. Pela lógica, o próximo aqui seria o 6, o 8. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nossa, que interessante. Vou pôr de 3 em 3, né? 1. Se eu somar 3 vai dar 4. Será que ele vai fazer? Se eu somar 3 aqui de novo, é para ser 7. Depois o 10, depois o 13. Ó. 1 com 3 é 4, 4 com 3 é 7. Então, repara que o Excel reconhece o meu padrão, tá bom? Então, isso aqui é bastante útil para ganhar tempo, tá? Eu vou pausar o vídeo para terminar de preencher a planilha e já a gente volta para poder fazer as formatações e as fórmulas, tá bom? Voltamos, planilha preenchida, né? A gente vai selecionar tudo, esta primeira linha, mesclar e centralizar. Repara que aqui o nome da planilha, o título, estava em negrito. Então, vou clicar lá no botãozinho de negrito. Esta outra linha aqui, repara que tinha um sombreamento e estava em negrito. Então, vou colocar um sombreamentozinho aqui. Cliquei no botão do negrito, certo? E olha uma coisa. Gratificação e salário líquido, que ocupavam um espaço maior, eles estavam com quebra de linha, não é? Então, se eu vier aqui e clicar no botão quebrar texto automaticamente, ele vai fazer com que ocorra uma quebra no texto, tá? Para ir para a linha de baixo. Só vou aumentar um pouquinho aqui a largura da coluna. Venho aqui no salário líquido e faço a mesma coisa. Repara que o nome e salário bruto, né, o salário bruto ele foi ajustado aqui para poder ficar o tamanho da coluna certinho. Reparem nas formas de alinhamento. Então, ó, eu tenho os alinhamentos na altura da célula, na horizontal. A gratificação eu aumentei um pouquinho, certo? Salário bruto, o nome eu aumento um pouquinho. Salário bruto é dinheiro, cliquei lá na moedinha. As colunas que eram em formato de porcentagem, a gente foi lá e digitou, colocando o símbolo de porcentagem. Mas olha uma coisa, aqui ó, 10% estava 10,00, 8,5% estava 8,50, todos esses valores estavam com duas casas decimais, e aqui a gente não colocou. Por quê? Se eu selecionar os valores, eu tenho estes dois botõezinhos aqui, que é o aumentar casas decimais e o diminuir casas decimais. Conforme eu clico no botãozinho de aumentar casas decimais, como o próprio nome diz, ele vai aumentar a quantidade de números depois da vírgula, acrescentando zero. Ó, 3 casas decimais, 4 casas decimais. Na nossa planilha aqui de modelo, a gente utilizou 2 casas decimais. Então, vou vir aqui e vou diminuir, tá certo? Finalizando, repara que toda a planilha estava com bordas. Então, vou lá, todas as bordas, e está pronto o esqueleto da minha planilha, tá? Bom, agora a gente vai fazer os cálculos envolvendo porcentagem.
para eu calcular 10% de R$ 853, eu vou fazer o seguinte. Igual, porque toda a fórmula começa com igual, a quantia que eu tenho vezes a porcentagem. Então, ó, aqui o Excel vai pegar o valor que está na célula C3, que é R$ 853, e multiplicar pelo valor que está na célula D3, que é os 10% de INSS. Tá? Assim que eu aperto Enter, o Excel calculou para mim que 10% de R$ 853 é R$ 85,30. Tá? Vamos fazer novamente para a gente ver como é que funciona. Valor que eu tenho vezes porcentagem. Apertei Enter. Calculou. Então, 9,99% de R$ 951 dá aproximadamente R$ 95. Tá? Agora eu posso pegar e arrastar. Pronto, preencheu. Tá certo? Gratificação, pessoal. Ó, gratificação é esta porcentagem do salário bruto do funcionário. Então, vou calcular a porcentagem de novo. Igual valor do salário vezes a porcentagem que eu vou calcular. Então, 9% de R$ 853, R$ 76,77. Tá? Vou usar a alça de preenchimento para copiar a minha fórmula. Eu tenho aqui as gratificações. Tá? Agora vem o seguinte, o que vem a ser o salário líquido, né? A gente sabe que o salário da pessoa é composto do salário base, certo? Dos descontos, que é coisa que é retirado do salário da pessoa, e das bonificações, tá? O INSS é um desconto do salário e a gratificação é um abono ao salário, tá? Então, para eu encontrar o salário líquido da pessoa, eu vou lá, vou ter que pegar os R$ 853 aqui, pegando o Eduardo como exemplo, retirar o valor do INSS, porque isso aqui é descontado da pessoa, e depois somar o valor da gratificação. Então, eu vou fazer uma fórmula, começando com igual, na qual eu vou lá pegar o salário bruto da pessoa, menos o valor do INSS, certo? Porque isso aqui é um desconto, mais o valor da gratificação. Então, olha o que o Excel vai fazer para mim. Ele vai pegar o conteúdo que está lá na célula C3, que é o salário bruto do Eduardo, menos o valor que está na célula F3, que é o INSS que o Eduardo tem que pagar, mais o valor que está no G3, que é a gratificação que o Eduardo vai receber. Então, na hora que eu apertar o Enter aqui, o Excel vai calcular para mim e vai mostrar que o salário líquido do Eduardo, né, o valor que ele vai receber mesmo, vai ser de R$ 844,47. Tá? Então, vamos treinar novamente. O salário líquido era para ele receber este valor de salário bruto, certo? Mas eu tenho desconto, então é menos, do INSS. E junto com isso, ele tem a gratificação, que vai aumentar, vai somar, vai agregar no salário dele. Então, salário bruto dele está no C4, menos o INSS está na célula F4, mais a gratificação que está na célula G4. Certo? Apertei Enter, Excel calculou o salário líquido do cara. Tá? Vou puxar aqui a minha alça de preenchimento e pronto. O Excel acabou de calcular tudo. Tá bom? Eu vou renomear essa planilha aqui para folha de pagamento. Certo? E aí a gente vai fazer mais um exercício para treinar essas coisas que a gente está vendo. Tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício, tá? Agora a gente vai ver uns detalhezinhos novos aí, tá? Então, elaborar a planilha abaixo fazendo o que se pede. Então, em algum momento, a cotação do dólar esteve assim, ó. $1 valia R$ 2,17, tá? Então, a gente tem aqui a planilha da papelaria papel branco, os produtos, a quantidade, o preço unitário, né, o preço por unidade, o total
em reais e o total em dólares, tá certo? Então, primeiramente, vamos montar a nossa planilhazinha aqui, tá? Então, eu vou lá naquela mesma pasta de trabalho que eu estava trabalhando, venho aqui no botãozinho de mais, acrescentar nova planilha, tá? Lá em cima a gente tem a cotação do dólar, apertei Tab, 2,17, tá? Aqui embaixo eu vou pular uma linha, vai ter a papelaria, papel branco. Na linha de baixo os produtos. Eu vou pausar o vídeo para preencher a planilha, tá? E já a gente volta. Bom, então vamos lá, né? Repara, na hora que a gente olhar a nossa planilha de modelo, né? Que cotação do dólar e o dinheiro teve um alinhamento maior, né? A largura da coluna está maior. Então, vou vir aqui e vou mudar manualmente. Vou colocar mais ou menos aqui, certo? Já quantidade e preço unitário também estão com larguras de coluna maior. E repara que a largura dessas colunas está tudo igual. Então, eu posso pegar e selecionar essas colunas aqui, clicar com o botão direito, ir lá em largura da coluna e escolher um valor. Eu vou pôr, por exemplo, 20. Então, já deu uma espaçada boa, certo? Bom, eu tinha esquecido de digitar aqui o preço unitário, né? Deu uma pausadinha. O preço unitário e a cotação do dólar está em dinheiro, não é? Quando eu vou selecionar células, a gente já deve ter comentado, né? Eu posso ir clicando de uma em uma, posso clicar em arrastar. E se eu quiser selecionar células que não estão próximas, como é o caso aqui do preço unitário e da cotação do dólar, para eu colocar tudo como dinheiro de uma vez só, eu seguro a tecla Ctrl lá no teclado e clico na outra célula. Então, repara que com a tecla Ctrl eu posso ir clicando num monte de lugar e selecionar células que não estão próximas. E para tirar a seleção, é só ir com o Ctrl clicando novamente nas células que eu vou tirando a seleção, tá? Então aqui preço unitário e cotação do dólar é em dinheiro, então vou clicar lá, tá? O total, bom, o que mais que eu tinha aqui antes? Acertar esta formataçãozinha aqui, estava em negrito, tá? Então vou selecionar aqui, clicar no negrito, vou colocar o sombreamento. A papelaria papel branco, eu cliquei em mesclar e centralizar e depois eu cliquei para alinhar aqui à esquerda. Cliquei em negrito, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. E por fim vamos colocar as bordas, né? Então selecionei todas as bordas. Aqui na cotação do dólar, todas as bordas, né? Repara que a cotação do dólar tá com uma sombra, uma bordinha, um sombreamentozinho. Então eu vou pegar um sombreamento um pouquinho mais leve, tá aqui. Certo? Bom, o total. Se o preço unitário, né, o preço de uma unidade da caneta é 15 centavos e eu tenho 500 dela, então o valor, a quantidade total de dinheiro em caneta que eu tenho seria a quantidade de canetas multiplicado pelo preço de uma só. Então, temos lá R$ 75,00 em canetas azuis. Vou usar a alça de preenchimento para copiar a fórmula, igual a gente já sabe, tá certo? E aqui, pessoal, para converter real para dólar, a gente vai ter que usar essa cotação do dólar aqui. Então, olha a dica que ele me falou. Para eu colocar o valor em dólar, nós vamos ter que pegar e dividir o total em reais pelo valor de dólar, tá? Então, olha, vou pegar igual R$ 75,00 dividido pelo valor do real e apertar Enter, tá? Repara que ele colocou um valor meio estranho aqui para a gente, porque a conta não dá exata, né? Então, o que eu vou fazer? Vou ter que formatar isso aqui como dólar. E para colocar estes valores aqui em dólar, eu posso selecionar tudo, vir aqui do lado da moedinha, clicar nessa setinha, ele já vai aparecer aqui para mim em inglês dos Estados Unidos. Pronto, ele já vai colocar o cifrão aqui do dinheiro, tá? Então vamos fazer a conta novamente, transformar real em dólar, né? Igual, pego o valor em real, divido pelo valor aqui da cotação do dólar, aperto Enter, ele jogou, não é? Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir e puxar a minha alça de preenchimento
e reparar que deu uns valores, uns erros aqui de cálculo, deu uns valores meio estranhos, não é? Por quê? Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá certo? O Excel tem um recurso interessante que me mostra de onde que estão vindo os valores que estão sendo utilizados para fazer os cálculos, tá? Então, eu tenho uma célula que eu não sei de onde vieram os valores da fórmula. Então, eu consigo rastrear de onde que veio. Para eu descobrir de onde vieram os valores aqui, eu clico aqui na guia Fórmulas e clico no botão Rastrear Precedentes. Repara que o Excel vai puxar uma setinha de cada uma das células que fazem parte desta fórmula. Ó. Então, tem uma célula que vem para cá, né? Então a cotação do dólar está sendo usada aqui, e este valor aqui também. Ah, já usei? Eu posso vir aqui e clicar em remover setas. Vou fazer a mesma coisa para essa outra aqui, que a gente sabe que eu fui clicando nos valores. Rastrear precedentes. Então, olha, veio a cotação do dólar e veio o total. Remover células. Se eu clicar nesta célula aqui, que está um problema, né? Esse div barra zero quer dizer que está tentando dividir alguma coisa por zero. E clicar em rastrear precedentes, olha só, ele está pegando realmente o valor dos cadernos, só que ao invés dele pegar a cotação do dólar, ele está pegando a célula de baixo, né? Por quê? Quando eu puxo a minha alça de preenchimento aqui, né? O que o Excel vai fazer? Ele vai automaticamente atualizando a linha e a coluna conforme eu puxo. Mas eu não preciso, mas eu não quero, eu quero travar essa célula aqui. Tá? Na minha fórmula, o meu D, né, os elementos da coluna D podem ir aumentando. Então eu vou pegar o D6, depois o D7, depois o D8 e por aí vai. Né? Mas a minha célula B tem que manter a mesma, o meu B1. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber o seguinte, quando eu estou utilizando, fazendo algum cálculo no Excel, eu estou trabalhando com um negócio chamado referências, tá? As referências nada mais são do que os endereços das células usadas para a realização de cálculos. Então, ó, quando eu ponho aqui, por exemplo, fórmula B5 vezes C5, o B5 e o C5 são as referências, né? Os endereços das células que eu utilizei para fazer o cálculo. Mesma coisa aqui, ó, D5 e B1, repara, D6 e B1, né? E assim vai. Essas referências podem ser relativas, que é o tipo de referência que a gente usou até agora, né? Que faz o seguinte, conforme a gente vai usando aquele recurso de completar fórmula, a gente atualiza a linha ou a coluna da célula. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu tinha a célula D6, que é essa daqui, e B1, que é a da cotação do dólar. Assim que eu usei a alça de preenchimento, o Excel automaticamente mudou para mim a indicação da linha, tanto do D como do B. Puxou para baixo. Se eu tivesse puxado aqui para a direita, como eu vim de uma coluna para outra, olha só, eu estava na célula D7 e na célula B2. Essa aqui pegou a célula E7 e C2, ou seja, coluninha para o lado, não é? Mas eu preciso manter fixo este valor aqui, tá? Este valor da cotação do dólar tem que ficar fixo. Então, eu tenho que utilizar uma referência absoluta, tá? Quando eu travo uma linha, uma coluna ou até o endereço da célula todo, tá? E para eu fazer isso, para eu travar um componente do endereço da célula, a gente simplesmente vai lá e bota um cifrão na frente daquele elemento. Então, se eu vier aqui nessa fórmula, vou editar ela. Eu posso clicar 2 vezes aqui na minha célula, ou eu posso vir lá na barra de fórmulas e clicar. Então, a minha célula B1 tem que ficar fixa na minha fórmula. Então, eu vou lá na frente do B e ponho o cifrão. Quer dizer que eu travei a coluna. Então, a coluna B está fixa. E eu tenho que travar a linha também, para garantir que seja apenas esta célula que vai ser utilizada. Apertei Enter e não mudei nada. Mas, se eu puxar a alça de preenchimento agora, repara que agora sim ele fez o cálculo. Olha aqui, D5 vezes B1, D6 vezes B1,
D7 vezes B1, ou seja, a minha fórmula foi correndo aqui na coluna dos totais, certo? Foi pegando, ó, os totais em reais, mas manteve travado a minha cotação do dólar, tá? Então, com isso, eu tenho uma referência absoluta. Travei, é um valor que eu vou usar bastante. Tudo bem, pessoal? Então, para finalizar, eu vou clicar 2 vezes e vou renomear a planilha. Vou chamar essa aqui, por exemplo, de estoque, tá? Estoque. E por enquanto é isso aqui, tá bom, pessoal?